Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Nos sutras tem sempre uma imagem que o Buda pinta, né? Que é a pessoa obscurecida por opiniões, né? Obcecada por opiniões, confusa com opiniões. Né? Essa é uma coisa que mesmo na época do Buda já existia. Mas desde que os ocidentais começaram a praticar budismo, começaram a fazer contato com o Oriente, né? Fica bem óbvio, né? Quão confusos somos, né? Na nossa sociedade ocidental. Isso vem junto com o nível de desenvolvimento intelectual, né? E vem junto com a educação também, né? As pessoas são muito mais racionais hoje do que qualquer outra época no mundo, né? Na história. Então isso tem um lado bom, mas também tem um lado ruim, né? É muito bom no que diz respeito a lidar com coisas assim do dia a dia, né? Do mundo material, etc. Mas quando vai trabalhar com um assunto, nem todos os assuntos se resolvem através de raciocínio. Né? Nem todos os assuntos se resolvem através de raciocínio. Tem certas coisas que o raciocínio não resolve. Né? Coisa que a gente estava falando hoje de manhã, esqueci que era, me ocorreu isso. Que era a gente estava falando hoje de manhã. Tem certas coisas que você não... Por exemplo, questões... Se a sua... Como é que eu vou explicar isso? Se o que você entende como eu sou esses pensamentos, eu sou essas ideias. Né? Em geral, a volição das pessoas só se aplica àquilo. Né? Elas não têm volição sobre os estados mentais delas. Né? Tem alguma volição sobre o corpo e tem alguma volição sobre os pensamentos, mas mesmo isso é muito limitado. Né? Mas tem alguma volição. Então, naquilo que elas conseguem, de alguma forma, influenciar através de volição, elas entendem, isso sou eu. Né? Isso sou eu. Só que tem muito mais coisas que acontecem dentro desse tal de eu, né? Que não tem a ver com pensamento intelectual, com conceitos intelectuais, com fabricações mentais, né? E, portanto, não estão sob o alcance da sua volição. Então, quando você tenta resolver o problema através de pensamento, o pensamento não alcança. Né? Então, não tem como você decidir, por exemplo, não sentir raiva. Não é uma decisão sua. Né? Você é um escravo disso. Mas se essa parte de si, né, começar a fazer parte do seu consciente, da sua, né, ao ponto de você ter a sua volição a alcançar aquilo. Né? Você decide sentir raiva ou decide não sentir raiva. Não é mais uma coisa que está fora do seu controle. Né? Você entende como é que essa fabricação vem a ser, né? E quais são os componentes delas, você simplesmente não faz. Né? Passa a ser uma opção. Né? No momento que você tem ciência, né, de como isso funciona e qual é o seu papel em tudo isso, né, você simplesmente não faz. Pronto, agora sim, né, você tem a opção. Quer saber? Não vou sentir raiva. Aí você não sente raiva.
É muito fácil. Não é, nem, é uma questão só, né? O que é que eu faço? Não é uma questão do que é que eu não faço. É só isso. É só uma questão de o que é que eu não faço. Se eu não fizer, não existe. É muito simples. É tão simples que as pessoas não conseguem captar isso. Né? As pessoas só, é outro problema do intelecto. Né? O intelecto só consegue processar o que é mais ou menos complexo. Se for muito complexo ou muito simples, o intelecto não alcança. Não consegue processar aquilo. Então não dá, né? Não dá para você, no que diz respeito ao caminho do Dharma, né? Conseguir trilhar isso só através de compreensão intelectual. Por isso que é importante ensinar as pessoas a pacificar a mente, ensinar as pessoas a fazer silêncio. Mas não fazer silêncio e virar uma tora, um toco de árvore, que nem o Dom Paul Ben falou ontem. Né? Mas ensinar as pessoas a fazer silêncio, mas continuar inteligente. Mesmo em silêncio, continuar sendo sábios. Mesmo em silêncio, continuar sendo hábeis. Mesmo em silêncio, continuar cultivando a mente em direção ao Dharma. Então, isso é algo importante de ser feito. Mas o fato é, a maioria dos ocidentais não junto com o intelecto vem também uma vaidade muito grande. Né? Então, vira uma coisa meio pegajosa. Eles não têm coragem, né, de abrir mão. Primeiro, não tem experiência. Né? Só a ideia, né, de existir, né, mesmo botando de lado o pensamento discursivo, para ele já não é muito alheio isso, não tem como isso ser possível. Né? Não tem como. Né? Da mesma forma com o corpo, né? Mesmo sem esse corpo, a pessoa continua existindo. Né? Essa ideia é como, né? Não dá nem para imaginar isso. Né? Por isso que as pessoas têm muito medo da morte. Né? Elas acham que quando elas morrerem, elas desaparecem. Né? A sensação é essa. Mesmo que elas tenham fé, né, em renascimento, tenham fé em paraíso, tenham fé nisso, tenham fé naquilo, mas é apenas uma ideia. Né? A sensação do dia a dia delas é: eu sou esse corpo. Né? Se esse corpo não existe, eu não existo. Né? E também com relação aos pensamentos é assim, né? As pessoas, eu sou esses pensamentos. Né? Sem pensamentos eu não existo. Se os pensamentos cessarem, eu também cesso. Então há um medo presente. Né? É o tipo de medo que você só vai entender quando você experienciar isso, né? Quando você conseguir algumas vezes pacificar a mente e ver a mente reagindo a isso, né? Que você vai entender qual é a natureza desse medo. Né? E também tem a questão da... Né? Primeiro, o fato de não conseguir nem conceber a ideia. Mesmo que você consiga conceber a ideia, o medo impede a pessoa de fazer isso. O medo de não existir. Né? Ou se falar em termos budistas, né? O bhava tanha, o desejo por existência, né? Automaticamente infere o medo de não existência. Né? Além disso, tem toda a bagunça emocional que fica escondida por trás de todo esse falatório incessante. Né? Então, esse falatório incessante também cria, né, esse mecanismo de anestesia. Então só estou acumulando razões já. Né? A primeira razão, a pessoa existe nisso, vai falar, isso sou eu. Né? Então, abandonar isso é inaceitável. Né? Segundo, né, esse falatório incessante acaba criando um círculo vicioso, né, de não lidar com as suas emoções, né, de não ter que lidar com as suas emoções, de não ter que lidar com as suas sensações físicas, sensações mentais. Né? Então, quanto menos você lida com aquilo, mais distorcidas elas ficam. Quanto mais distorcidas elas ficam, mais viciado em distrações você fica. Né? Então, é uma coisa que se retroalimenta também. Então, menos ainda chance de que a pessoa vai querer ter coragem ou você quer admitir a ideia, né, de colocar isso de lado. E terceiro, né, vinculado ao primeiro, né, e vinculado ao segundo também, né, que é, né, eu existo nesses pensamentos sou eu. O terceiro é a vaidade, é um extremo ponto que atiça a vaidade. Né.
Então as pessoas pensam e aquilo é bom. Eu sou inteligente, né? Isso é bom. Eu sou inteligente, eu sei, eu compreendi, eu desvendei a verdade, mas na verdade você não desvendou nada, você apenas criou uma explicação. Uma explicação não é o mesmo que a verdade, mas as pessoas não entendem isso, né? Então, uma explicação não é a verdade, uma explicação é apenas um falatório. Ela não necessariamente é a verdade, não importa o quão elegante seja, né? Não é a verdade. Não necessariamente é a verdade. Então as pessoas ficam hábeis em criar. É como se fosse um jogo de Lego, né? Você cria, você conecta as pecinhas, né? Olha só, fiz uma imagem bonitinha. Eu fiz uma imagem artística, né? As pessoas criam linhas de raciocínio, né? E aquela linha de raciocínio seduz, né? Aquela linha de raciocínio gera orgulho, gera apego, né? A pessoa fica orgulhosa daquilo, ela tem a sensação de inteligência, ela tem a sensação de verdade naquilo. Então vira uma fonte de ego muito grande também, né? Então as pessoas não conseguem largar isso. Então no que diz respeito à prática do Dharma, isso é um perigo muito grande, né? Não só porque impede a pessoa de fazer progresso pessoal, né? Uma vez que ela não admite ir aonde o trabalho de fato está, né? Ela não admite, ela não tem coragem, ela não tem habilidade suficiente para botar isso de lado, né, e pacificar a mente, aprender a silenciar a mente, a entender o que é a mente silenciosa, o que é isso, né, como que é isso, né? As pessoas perguntam o que é a mente. Olha, que diabo, é só você olhar. Você não tem uma mente? Olha para a sua mente e está perguntando para mim isso. Olha para você mesmo, aliás. Não era uma coisa que deveria ter perguntado, né? Então, então elas não vão fazer progresso pessoal, né, se elas não tiverem coragem de fazer isso. Mas pior do que isso, ela também fica impossível de ensinar a pessoa. Porque é como se fosse... Porque o único ponto de acesso que você tem à pessoa, como professor, digamos assim, né? O único ponto de acesso que você tem à pessoa é através da fala, né? Você conversa com ela. Então, alguns mestres, né, são muito mais hábeis, né? Mas a maioria não, né? Eu mesmo não sou desse tipo de mestre que tem essa habilidade. Então, sei lá, Ajahn Chah tinha suas habilidades, né, de como ele conseguia ensinar os discípulos mesmo sem falar nada, né? Mas nem todos os mestres têm isso. Então a maioria das pessoas, o único ponto de acesso que você tem a elas é a fala, né? O que você pode fazer é falar. Você explica o que está errado para elas. Só que se as quilesas, né, dominaram o intelecto pertence a elas, não tem nenhum espaço ali para o Dharma, está totalmente entregue às impurezas mentais. É que nem se, sei lá, você quer mandar suprimentos pro pessoal que está dentro da cidade, né? Mas os portões da cidade estão controlados pelo inimigo. Então não adianta, né? Você pode mandar o quanto suprimentos você quiser, né? Tudo que chega no portão vai pro exército do inimigo, né? A comida que você manda vai tudo para alimentar os soldados do inimigo. Não vai para as pessoas que estão passando fome lá dentro. Então aqui é a mesma coisa, né? Não importa o que você fala, tudo que você fala vai ter que passar pelo portal do intelecto. E o portal do intelecto está sob o domínio das quilesas. Nesse caso, dessa pessoa, né? Desse exemplo que eu estou dando. Então não importa o que você fala, não chega, não atravessa. Só piora ainda mais, alimenta ainda mais as quilesas das pessoas, né? Então, sabe, por exemplo, alguns exemplos clássicos, né, que a gente vê com frequência ao longo dos anos, né, você vivendo junto a um grupo de praticantes, né, ao longo dos anos, né? Exemplos clássicos, né? Eu já estou iluminado. Pronto. Se a pessoa criou essa ideia, acabou. Não tem mais como conversar com ela. Porque mesmo que você explique, tente explicar, tenta tirar ela dessa ilusão, tudo cai para as quilesas, né? Ou ela vai achar que você está com inveja dela, você está falando isso, você está com inveja de mim, porque você não está iluminado, eu estou iluminado, você não está iluminado.
Ou ela vai falar, você não sabe o que está dizendo porque você não é iluminado. Eu sou iluminado, portanto eu estou com a ideia correta. Né? Tudo que eu penso está correto, porque eu sou iluminado, não você. Então por que eu haveria de dar ouvidos a uma pessoa não iluminada, uma vez que eu estou iluminado? E assim por diante. Né? Então a pessoa não ouve mais. Ela não ouve. É impossível. Eu nunca vi dar certo. Nunca vi. Todas as vezes que chega nesse ponto, já era, acabou. Checkmate, as crianças ganharam. Né? Checkmate. Acabou, não tem mais como. Mesmo com relação a Samadhi, né? Os jhanas, desenvolvi os jhanas, alcancei os jhanas, então já era. Não tem mais, acabou. Quando a pessoa alcançou o jhana, morreu. Não tem mais como ajudar aquela pessoa. Aquela pessoa não alcançou jhana nenhum, é apenas imaginação dela. Né? Ela sofre de esquizofrenia, ela sofre de bipolaridade, ou ela é meio sem noção mesmo, né? Exagerada. E aí quando a ideia se assenta e fala, eu alcancei jhanas, eu alcancei iluminação, acabou, não tem mais como conversar com a pessoa, perde tempo, eu nem tento mais. E também os maiores professores que eu conheço também nem, né, eu não tive essa inspiração sozinho, né? Isso eu observando os mestres também, né? Nenhum deles faz esforço. Janana, Jantan, Lampoapek, Lampoalia, todos os mestres que eu já conheci, todos eles, nenhum deles faz esforço. Quando chega nesse ponto, né, já era. Todos eles viram as costas. E também ocorre muito, né? Já o caso dos ocidentais é meio particular, né? Que eles nem chegam, às vezes nem chegam, às vezes também chegam a ideia de que estão iluminados, né? Também ocorre. Tem alguns casos famosos, inclusive. Tem um caso bem famoso. Mas às vezes nem chega a esse ponto, né? Às vezes só a pessoa é tão apegada, né, ao intelecto dela, né, que ela não ouve mais. Né? Ela começa a criar explicações sozinha, começa a inventar, olhar coisas que sabe, associada a isso, por exemplo, uma coisa muito as pessoas pensam em como é que chama isso? Elas pensam assim, a pessoa muito orgulhosa, a pessoa muito narcisística é o oposto da pessoa com baixa autoestima. Né? Então, de um extremo tem a pessoa com baixa autoestima, de outro extremo tem a pessoa narcisística e vaidosa, etc. Mas na verdade não são opostos, são apenas o mesmo fenômeno, na verdade. Né? É só, quanto mais ego a pessoa tem, não importa qual é a manifestação desse ego. Se o ego dela se manifesta na forma de odiar a si mesmo, ou o ego dela se manifesta na forma de adorar a si mesmo, ainda assim é ego. Né? É ego firme e forte, né? Queimando, né? Bem ardido, né? Pegajoso. Então, quanto mais forte é o ego da pessoa, menos ela dá ouvidos. Né? Então, não existe ego saudável que seja forte. Né? O ego saudável é quando ele é leve, que nem um corpo. Né? Um corpo saudável ele é leve e flexível. Né? Se o ego da pessoa é pesada e inflexível, então não é um ego saudável. Não importa se ele toma a forma de autoestima, ou de baixa autoestima, ou de vaidade, ou de orgulho, ou de narcisismo, não importa. Né? Qualquer ponto que seja, ego é ego. Né? Sempre dá o mesmo resultado. Então, no que diz respeito à prática do Dharma, né? Sempre dá o mesmo resultado. Então, isso é muito comum, né? A pessoa fica oscilando, né? Entre vaidade e baixa autoestima. Vaidade, ela sente baixa autoestima para se livrar daquela sensação de desconforto, ela usa a vaidade. Aí a vaidade dá uma sensação de alegria e de bem-estar em si mesma, mas aquilo é insustentável, porque aquilo é tudo baseado em mentiras. Né? E o comportamento dela não é de acordo, né? Ela não consegue suster os ideais. Né? A vaidade dá uns ideais para ela, ó, você tem que ser assim, você tem que ser uma pessoa. Isso foi o caso de um praticante do Dharma. Né? Você tem que estar eliminado, você tem que estar livre desses desejos, livre desses ódios, livre desses estados mentais. Mas ela é óbvio que não, porque a vaidade não oferece isso. A vaidade não oferece o fim dos desejos.
A vaidade não oferece tranquilidade e bem-estar na mente. A vaidade não oferece paz mental. A vaidade não oferece bem-querer. Ao contrário, a vaidade gera inveja, gera medo, preocupação, ansiedade, né? Então, quando ela vai para o lado da vaidade, tem todos esses ideais que ela não consegue fazer jus a eles, né? Aí, de novo, cai na baixa autoestima. Aí a baixa autoestima é dolorida. Aí, de novo, ela usa o truque do intelecto, né, para jogar de volta para a vaidade. Aí fica rodando desse jeito, né? Vaidade, raiva de si mesmo, vaidade. Raiva de si mesmo, vaidade. Fica girando desse jeito. Que nem um cachorro tentando morder o próprio rabo, né? Então, e a pessoa não tem mais contato com a realidade, né? Ela não ouve mais ninguém. Quando você tenta falar com ela, tudo cai pro lado das quilessas, né? As quilessas jogam tudo nas gavetas. Essa pessoa ela tá com inveja, ele não sabe o que tá falando, ele não é tão inteligente como eu, ele tá errado, eu estou certo, eu sei o que é certo, você não sabe o que é certo. Não importa o que você diga, não atravessa. Então, é o que dito, a pessoa não há mais acesso a ela, né? Então, mesmo na época do Buda, não há nada, quando é assim, não há nada a se fazer a não ser abandonar aquela pessoa, né? Que o Buda dizia, simplesmente é como se fosse um cavalo que você não tem mais como curar ele, né? Então você mata o cavalo, né? Você sacrifica o cavalo. Então, nesse caso, o que significa é você para de ensinar a pessoa, né? Mesmo na época do Buda era isso que eles faziam, né? Quando você vê a pessoa é impossível de ensinar. Então você simplesmente abandona a pessoa. Ninguém mais ensina ela, vira as costas. Simplesmente abandona aquela pessoa, né? Então, esse é assim a morte, né, de um praticante do Dharma, né? Quando os sábios companheiros de vida espiritual não mais têm interesse, né, em dar, admoestar aquela pessoa, não tem mais interesse em tentar corrigir aquela pessoa, não tem mais interesse em tentar apontar o caminho correto para aquela pessoa, né? Então a pessoa morreu, né? Não tem mais esperança para aquela pessoa, né? Então uma coisa que é muito importante a gente, para um praticante do Dharma, né? E isso você vê que esse, por exemplo, é um ensinamento que você, olha, tá nos sutras, é óbvio, né? Mas interessante, né? Isso na verdade eu não aprendi dos sutras, isso eu aprendi da cultura, né, tailandesa, da cultura de monástica tailandesa, né? Você não fica perturbando o mestre, né? Quando ele fala alguma coisa, você aceita. Se você fica toda hora retrucando, mas veja bem, eu não concordo com você, mas é você isso, você aquilo, você aquilo. Aí ele simplesmente perde esperança, sabe, de ensinar você. Então, então tá bom, já que você é tão esperto, faz você mesmo, para de me incomodar com perguntas, né? Então, na Tailândia, você não fica questionando o mestre, né? Se ele falou, você aceita o que ele falou, né? E leva aquilo para praticar, né? Não fica, né, essas perguntas gigantes que os ocidentais fazem, mas veja bem, eu pensei nisso, mas eu pensei naquilo, não, eu pensei bem, mas na Tailândia você tem que perguntar rápido e rasteiro, né? A sua pergunta para o mestre tem que ser rápida e rasteiro, direto ao assunto. É ofensivo você ficar desperdiçando o tempo dele com um monte de explicações e teorias, e até você chegar à pergunta, sabe? É ofensivo você fazer isso, né? Se você vai falar com ele, você vai direto ao assunto, né? Você não perde, não desperdiça o tempo dele com uma longa explicação para depois perguntar. Então eu gostaria de saber como é que funciona o negócio do karma. Não dá para você ir direto ao assunto, não. Tem que fazer ele sentar e ir por todo o processo. Eu pensei nisso, aí eu falei não sei o que, mas eu fiquei na dúvida sobre isso, aí me ocorreu não sei o que lá. Então eu queria saber, sabe, sendo que vem dessa maneira, então como é que funciona o negócio do karma? É divertido que você tem que traduzir, né? Quando você tem que traduzir, você fica ali só ouvindo aquela lenga-lenga, tá. Então, pô, como é que é o negócio do karma? Pronto, aí você vai dizer que eu não vou fazer isso com o mestre, né? Fazer ele sentar aí, além de ter ouvido o cara falar em inglês, tem que ouvir tudo de novo em tailandês, aquela mesma lenga-lenga, né? Então você espera que o cara terminou então como é que funciona o negócio do karma? Aí ele responde. Então, e também, né, a mesma coisa assim, sabe, você
é um bom treinamento. É um bom treinamento para si mesmo. E isso cria um relacionamento com o mestre, né, de que ele sente, ok, esse cara dá para ensinar. Esse cara dá para ensinar. Eu falo e ele segue o que eu disse. E isso é um bom aluno. Vale a pena ensinar essa pessoa. Então ele fica com vontade de ensinar você. Né? Agora ele vai lá, eu quero que você pratique dessa forma. Sim, mas veja bem, eu ouvi falar, não sei o que lá, eu pensei melhor dessa maneira. Sabe o que eu acho? Acho que seria melhor se eu fizesse assim, porque no livro tal está escrito isso. Então o que você está aqui fazendo o que aqui? Já que você sabe tudo isso, por que você vai perguntar para mim? O cara vem, pergunta, você responde, aí ele começa a dar um monte de opiniões diferentes. Então decide sozinho, se você já estudou tudo isso, já sabe tudo isso, por que você está perguntando para mim? Então quando ele vê que você é humilde, né, e aceita o que ele diz, ele fala, ok, esse cara dá para ensinar. Né? Então ele fala, Shaidai, né? Tani Shaidai. Então, coisas, por exemplo, né, quando Lompo Liam mandou eu vir ficar aqui, né? Ele veio aqui, visitou o local, tudo bem e tal. Então, na época a gente não tinha comprado o terreno ainda, era só uma ideia. A gente nem tinha feito contato com o dono do terreno. A gente veio aqui, não pediu permissão para o dono do terreno. O dono do terreno nem sabia que a gente veio aqui, que a gente estava querendo comprar o terreno dele. A gente veio aqui, trouxe o Lompo, olhou, tal. Ele falou, ok, bacana. Acho uma boa ideia. Ok. Então, vamos fazer. Aí eu falei pro Lompo, ok, Lompo, então é o seguinte, eu vou voltar para a Tailândia, né? Enquanto o pessoal compra o terreno, negocia o preço e tal, tem toda uma burocracia, né? E aí eu espero eles construírem uma cabaninha que seja, né? Para eu poder morar. E aí eu venho. Ele, não, pode fica lá. Fica lá onde, Lompo? Não, lá no terreno. Lompo, não tem nada lá. Eu sei, essa é a campa lá. Mas Lompo, o terreno não é nosso, a gente não pode invadir o terreno do cara e acampar ali. Não, tudo bem. Ok. Não fica, sabe? Se fosse qualquer outra situação, eu ia falar, não, peraí, você não está entendendo, isso é ilegal, se a gente fizer isso é uma invasão de terra, né? Eu vou tomar um tiro aqui nesse negócio. Mas como o Adjan está falando, eu falo, acabou, sabe? O Lompo falou, acabou. Eu ainda fiz uma tentativa só, falei, Lompo, mas não é nosso terreno ainda. Eu falei, não, tudo bem, você fica lá e você... eu falei para ele, não, Lompo, acho que não vai, será que as pessoas vão ficar ofendidas? Não, você fica lá e você vai fazer amizade com as pessoas. Né? Se você ficar lá, você vai fazer amizade com as pessoas. As pessoas vão te conhecer, né? Você vai criar amizade com eles, né? Eu imaginaria o oposto, já que você está falando, ok. Mesma coisa que às vezes também, geralmente com esses mestres, eles sabem coisas que você não sabe, né? Então você sempre está na dúvida, bom, talvez ele saiba algo que eu não sei, né? Por exemplo, um outro caso meio engraçado também. Quando eu fui morar com o Lompo Piak, né? Eu fui com a intenção de ficar 1 ano solo, né? Eu ia ficar 1 ano e depois voltar para o meu mosteiro original, né, em Ubon. Né? Então, após 1 ano, né, eu estava assim já, ok, beleza, eu vou voltar para Ubon. Lá é um mosteiro de floresta mais amplo, né, mais pacífico, a temperatura é mais agradável, tem mais tempo livre para praticar meditação. Tava excitado, falei, ok, beleza, eu vou voltar para o mosteiro. E a minha ideia, mas aí eu pensando assim, nesse ano que passou, né, falei, puxa vida, mas por mais difícil que seja morar aqui, o fato é a minha prática progrediu. Eu não gosto de morar aqui, é difícil, é calor, é barulhento, tem cachorro tudo quanto é lado, mas a minha prática progrediu. E de acordo com o Buda, né, quando você está num local e a sua prática progride, independente de você gostar ou não daquele local, você deve continuar ali. Né? A prática que deve ser a sua prioridade, não gostar ou não gostar. Aí eu pensando nisso, eu falei, caramba, e agora, hein? Eu tenho que ficar aqui, mas não quero ficar aqui. Aí eu me consegui, né, me convencer, não, na verdade, eu não preciso ficar aqui, porque o Apananacha, eu vou ter mais tempo livre para praticar. Certo? Então eu vou ter mais tempo livre para praticar, é melhor ir para lá. Certo? Certo. Concordado, beleza. Mas aí eu tava ali, né, essa discussão correndo na minha cabeça, né, esperando o Lompo acabar de comer, né? Quando o mestre acaba de comer, você vai lá, recolhe a tigela dele, lava as mãos dele, né? Tem todo
né? Um negócio que a gente faz, né? Como discípulo, né? Aí eu ali esperando ele terminar de comer e esse negócio rodando na minha cabeça. Não, na verdade eu devo voltar, porque se eu voltar eu vou ter mais tempo livre. Portanto, o Apananachata é o melhor local para a minha prática, né? Aí eu conversando isso. Quer saber, eu vou perguntar para ele. Aí na hora que ele terminou de comer, fui lá, peguei a tigela dele e tal. Falei, pô, tá chegando a hora de voltar, né, para o Apananachata, né? Mas eu tava pensando, minha prática até que fez um pouco de progresso aqui, né? Eu não sei qual é a opinião do senhor. Você acha que eu deveria voltar? Eu deveria ficar aqui? E também é uma coisa que eu pensei, né, antes de perguntar, foi uma coisa que me deu coragem de perguntar, que eu não ia perguntar, né? Eu estava pensando, bom, em Apanachata eu tenho mais tempo livre, então eu vou voltar para o Apanachata. Mas eu pensei, olha, toda vez que vem alguém perguntar isso pelo Lampope, que ele sempre fala, não, você não precisa morar aqui, pode voltar para o seu mosteiro original. Se eu tiver alguma dúvida, você pode vir e perguntar, né? Eu nunca vi o Lampope uma vez na vida dele falar, não, você deve ficar aqui. Nunca ocorreu. Mesmo depois que eu fui morar lá, nunca ocorreu. Falei, bom, com certeza ele vai mandar embora, então eu vou perguntar só por desencargo de consciência, sabendo que ele, 100% de certeza, ele vai mandar eu voltar para o meu mosteiro original. Se eu tiver alguma dúvida, eu posso voltar e perguntar. Ele vai falar isso com certeza, é garantido, ele sempre fala isso. Então não tem problema, vou perguntar porque é assim, sabe? Eu cumpri meu papel e não preciso vir morar aqui. Então eu falei, ok, eu vou perguntar porque não tem perigo. Não tem perigo, vou perguntar, garantido. Aí fui lá, pô, então eu acho que tá chegando a hora de ir embora e tal, mas honestamente eu tenho a impressão que minha prática melhorou um pouco, né? Então eu fiquei na dúvida se eu devo voltar para o Apananachata ou se eu devo ficar aqui. Ele, não, você deve ficar aqui. Eu falei, hã? Você deve ficar aqui. Lampol, tem certeza? Tem. Eu, caramba. Aí ele olhou pra minha cara e falou, porque se você ficar aqui, você vai ter mais tempo para meditar. Eu, caramba. Mas exatamente o que eu estava pensando agora há pouco, mas o contrário, né? Eu estava pensando, né, se eu for pro Apanachata, eu vou ter mais tempo para meditar, né? Ele dando aquele sorriso assim, meio de tirançada da minha cara, né? Se você ficar aqui, você vai ter mais tempo para meditar. Eu, caramba. Ok, você venceu, eu já entendi a mensagem. Então, em geral, esses mestres às vezes sabem mais do que a gente imagina, né? Eles têm uma mente mais sutil do que a gente imagina, né? Então, quando ele fala alguma coisa, né, você fica sempre, bom, eu não vou discutir, né? Se ele tá falando isso, eu vou aceitar e tá bom. Mas é um treinamento, né? É uma coisa que você treina a humildade, né? Você treina a humildade e você treina... Bom, mas essa não é a melhor opção. Ótimo. Então eu vou lidar com a dificuldade, né? Não importa, né? Por exemplo, eu jamais ia vir morar aqui sozinho de 6 meses numa barraca se o Lampolinho não tivesse dito para fazer isso, né? Porque não é a escolha lógica de uma pessoa sensata. Mas é a escolha que foi muito boa, né? É a escolha que estava de acordo com o Dharma. E deu tudo certo, né? E foi realmente muito útil. Então você vê que às vezes esses mestres têm algum... A gente não sabe, né, qual é a motivação deles, o que é que eles enxergam, o que a gente não enxerga, né? Então, por humildade, né, e também como um treinamento, né, um treinamento para si mesmo, você tem total obediência, né, mestre. Mas aí quando ele vê que você não fica discutindo e retrucando, né, o que ocorre é isso, né? Ele fala, esse cara é fácil de ensinar. Quando eu falo alguma coisa para ele pega aquilo que eu falei e leva a cabo, né? Então você se faz aberto, né, ao ensinamento dele. Então ele sente mais vontade de ensinar você. Uma coisa, se você quiser, algum mestre, pelo menos tailandês, não sei como é que os mestres ocidentais são, né? Mas se você quiser que o mestre tailandês desista de você de vez, fique retrucando toda hora, né? Vai lá pedir ensinamento, ele ensina e você retruca. Você faz isso 2 vezes, ele não sei também. Quando a próxima vez que vier perguntar, não sei. É muito complicado, isso não tem certeza. Ele simplesmente joga a toalha, sabe? Porque perde tempo, né? Se ele vê que você não está aberto a ser ensinado, ele não perde o tempo dele ensinando, né? Então esse é um dos maiores problemas, né? Quando as kilesas dominam a porta de entrada, né, do intelecto, né? O que acontece é qualquer coisa que entrar ali é desperdiçado, né? Então não tem mais por que jogar nada ali dentro, né? Então você vê que toda vez que você manda suprimentos
o exército inimigo rouba os suprimentos e as pessoas lá dentro continuam passando fome, para que você vai mandar suprimentos? É um desperdício, né? É pior que desperdício, você estar alimentando as pessoas que oprimem aqueles cidadãos, né? Que nem aqueles negócios na África lá, né? Aqueles grupos paramilitares, né? Eles roubam todos os mantimentos que fazem doações e usam aquilo para se alimentar e as pessoas continuam passando fome. Os camponeses continuam passando fome. E eles tendo sido alimentados por aquela comida, vão lá e oprimem, né, os camponeses novamente. Né? Então, esse tipo de coisa não dá certo. Né? Então, de todos os locais nesse mundo, né, onde você vai deixar a sua mente ser obcecada por quilesas, não deixe ser nesse ponto, né, de opiniões. Né? Não, olha no Karaniya Metta Sutta, né? Não, como é que é? Não apegado a ideias fixas. Não seja apegado a ideias fixas. Seja uma pessoa humilde, flexível. Né? Uma pessoa fácil de admoestar. Né? Outra coisa também, uma coisa que, né, deu para observar nesses últimos anos, né? Mesmo com os outros monges sênior da Sangha, né? Eles não têm problema em me chamar a atenção caso eu faça algo errado. Né? Várias vezes não, né? Umas 2 ou 3 vezes, né? Ocorreu, né? Falei, eu não acho legal você fazer isso não, é melhor você fazer dessa maneira. Né? E, sendo que não é comum isso, infelizmente, né? Muitos são muito arrogantes, né? Então ocorreu algumas vezes, eu falei, eu não ia falar nada, né? Mas aí eu conversei com o Adiantal e falou, não, pode falar com o Mudita é muito fácil de conversar. Se você está preocupado com alguma coisa, pode falar que ele é super fácil de conversar, ele não é arrogante, ele não fica retrucando. Pode falar à vontade, né? Então foi pelo Adiantal ter me dito isso que eu tive, né, disposição de vir ligar para você, né, e tirar esse toque, melhor você não fazer assim, né? Porque assim pode dar problema. Eu falei, bacana, né? Então é bom saber, né, que as pessoas têm essa percepção a seu respeito, né? Você é uma pessoa fácil de conversar. Quando você conversa, ele ouve. Quando as pessoas sabem que quando elas lhe dizem alguma coisa, você dá ouvidos, elas sentem vontade de lhe dizer as coisas. Né? Então, em linha com aquilo que o Buda disse, né, uma pessoa que lhe aponta um defeito, ela é tão valiosa como uma pessoa que lhe aponta um tesouro escondido. Né? Então, se você quer que as pessoas lhe apontem o tesouro escondido, você tem que ser uma pessoa humilde e aberto a críticas, aberto a ensinamentos. Né? E é exatamente o que acontece, o que não acontece, né? Quando você deixa sua mente ficar obcecada por opiniões e pontos de vista, né? Por ideias que você entendeu sozinho. Lê, pronto, tem um monte de teoria na cabeça, um monte de explicações na cabeça, e aí você sabe melhor do que os outros. Né? Os outros explicam, você não dá ouvidos. E aí você... É o tipo de coisa, por exemplo, então vou discutir com essa pessoa, mas não dá, porque essa pessoa não tem esse tipo, nunca fez um esforço, sendo uma pessoa sábia, ela não vai desperdiçar o tempo dela desenvolvendo esse nível de sofisticação intelectual, esse nível de sofisticação como é que chama? Aquele negócio de fazer debate, né? Não é meu assunto, sabe? Eu não vim aqui para isso. Então, Lompo Piek não é eloquente. Lompo Liam não é nem um pouco eloquente. Ajahn Chah era eloquente. Ajahn Mahabua era eloquente. Lompo Man era eloquente. Lompo Sal não era eloquente. Lompo Kinari não era eloquente. Mas todos eles eram arahants. Então não dá para você falar, ok, eu vou discutir com ele vai ter que... É o trabalho dele me convencer de que eu estou errado. Não. Não é trabalho meu convencer você que você está errado. Então, por isso que eu estou falando, junto com os outros ocidentais, né, é ainda mais importante você ter uma atitude muito humilde. Né, porque você provavelmente é mais sofisticado intelectualmente do que o mestre que está te ensinando. O mestre que está te ensinando talvez não tenha o nível de sofisticação intelectual que você tem.
Aí se você vai discutir com ele, vai te dar a falsa impressão de que você tem razão. Sendo que o cara é iluminado. O cara é um arahant. E você fala, eu estou certo. É só a sua loucura, né? Então você tem que ter muito cuidado, muita humildade, né? Quando conversando, quando fazendo perguntas, né? Tem que ter muita humildade, porque senão você vai acabar fazendo um papel de bobo dessa forma. E o pior é isso, né? Você está bloqueado, né? É como se tivesse cortado, sabe? A pessoa está morrendo de fome e ela, sei lá, costura a boca dela. Pronto, agora não vou comer mais nada mesmo. Né? Então você vai morrer, você vai definhar e morrer. Né? Não tem como as pessoas te alimentarem se você não tiver boca. Né? Então não tem como as pessoas te ensinarem se você só ouve as suas próprias opiniões. Então essa é a morte de um praticante do Dharma. Né? Quando aquilesas conseguem dominar esse mundo de opiniões e de intelecto, então elas é como se fosse o exército ganhou o controle do portão da cidade. Né? O exército inimigo está controlando o portão de entrada, então acabou, não tem como chegar nada ali dentro. Né? Então é dito um checkmate. Né? Checkmate. As clientes ganharam. Né? Checkmate, você perdeu. As clientes ganharam. Então agora não tem mais nada a fazer. A pessoa simplesmente vai definhando sob o peso do ego, né? Da vaidade, vai cada vez ficando pior. Então não, tomem cuidado. Né? Tomem cuidado com opiniões e teorias, intelectos e ideias que você inventou sozinha, ou mesmo ideias que você estudou num livro, né? Bom, eu não sei com certeza. Mas está no livro? Sim, está no livro. Mas eu não sei com certeza. Se a pessoa que escreveu sabe com certeza, é assunto dela. Mas eu não sei com certeza. Então eu não estou em condições de ser tão obcecado assim. Uma pessoa que não sabe com certeza, né, não deveria ficar tão obcecada com nada. Né? Deveria ter sempre a humildade e flexibilidade. Então só um pequeno aviso para vocês. Uma pergunta sobre isso, uma questão? Sabe que a gente estava falando mais tempo, o senhor falou de direto no assunto da mente, né? Quando ela está contraída, você solta. Essas tensões corporais que a gente sente, é uma reação do corpo, à mente? Quando tipo medo, né? Que trava o corpo e às vezes aquilo fica. Sim, tem a ver. A mente, na medida que a mente e o corpo estão conectados, ambos se influenciam. Então, em geral, sempre tem uma reação física, né? Às vezes muito sutil. Mas sempre tem alguma reação física. Tem coisas, por exemplo, se um dia você conseguir experienciar samadhi profundo, uma das coisas que vai chamar a atenção é isso. Caramba, quer dizer que dá para relaxar? É esse ponto. Tem coisa assim que você nem está ciente que está tenso dentro de si mesmo. Tem coisa assim que parece que é impossível descrever isso. Né? Uma coisa que você... Caramba, vai fundo a esse ponto. Você consegue relaxar a esse ponto. É física, você sente fisicamente isso. Sabe? Tem uma coisa, tem tensões, que a gente não tem ciência. Só quando você não tem como é que chama? Contraste. Né? Então você não tem como dizer. É uma coisa tão constante, né, que você não tem parâmetro para dizer se aquilo existe ou não. Só quando ele cessa, você fala, olha só, quer dizer que isso estava presente. Né? Quando ele cessa, você sente a diferença. Né? Então, eu acho que sim. Eu acho que todo estado mental sempre tem um eco no corpo. Sempre tem algum eco no corpo. Então, muitos mestres não têm problema, né, em recomendar você usar o corpo como objeto de meditação. O próprio Buda, né? Falar para ter sati imersa no corpo. Mantenha sati imersa no corpo. Mantenha a mente dentro do corpo.
né? Você pode usar o seu próprio corpo como objeto de meditação. Se você usar o próprio corpo como objeto de meditação, conforme a mente for ficando mais sutil, né, eventualmente você vai estar de cara com esse assunto, né? Você vai estar olhando para a sua própria mente. Né? Respiração é assim. Né? Você começa olhando para a respiração, olhando para a respiração. Daqui a pouco a respiração some. Você, sem ter percebido, né? Você agora está olhando direto para a mente. Né? Onde estava a respiração agora é a mente que estava ali. A mente está logo atrás da respiração. Então as outras partes do corpo também são assim. Né? Tem muitos mestres que ensinam, né? Você usar o corpo como objeto de meditação. Foque a mente no corpo. Né? Mantenha a mente em silêncio dentro do corpo. Experienciando o corpo. Né? Quando você pratica na Padasat, você está fazendo isso. Né? Você está fazendo isso. Então, sim tem um relacionamento muito íntimo entre ambos. Por causa do apego da mente ao corpo? Sim, por causa do apego da mente ao corpo, porque o corpo depende da mente para existir. Sem mente, o corpo não existe. Sem corpo, a mente continua existindo. Mas sem mente, o corpo não existe. Ele se desfaz. Ele não tem coesão. Ele começa a cair aos pedaços. Então o corpo, de certa forma, é uma expressão da mente. E a mente tem apego ao corpo. Então é uma amarra dupla. Né? O corpo só existe graças à mente. E aí a mente vai lá e se apega a ele. Aí mais uma amarra. Né? Então ambos são verdades. Temos o controle sobre a raiva? Você eu não sei, mas uma pessoa hábil em sua mente tem. Você tem ou não, eu não sei. Se temos, quem é esse temos? Nós quem, né? Que é esse temos, né? Depende de quem está falando, né? Uma pessoa que tem domínio sobre a mente dela ou dele, tem controle sim, total. Né? Não é controle sobre a raiva, ele tem controle sobre a mente. Tudo que surge da mente. Né? No primeiro verso da Dhammapada fala isso. Né? Mente é a líder. Né? Tudo que vem graças à mente. Né? Então a pessoa ganha maestria sobre a mente dela. Né? Então, consequentemente, ela ganha maestria sobre todos esses fenômenos. Né? Mais alguma coisa?